Boa tarde a todos, bem-vindos ao Watchman Report, e aqui é o Advent Media Connect, e estou aqui com vários homens, vou passar o microfone para que falem por si mesmos, e novamente meu nome é Pastor James Devlin, e vou passar o microfone. Bom dia, famílias. Pastor Justin, é um prazer estar com todos vocês nesta manhã. Feliz sábado, família. Aqui é o Dr. Alan Hoffman. Tudo bem. E nosso convidado, podem falar. Vou deixar vocês se apresentarem também. Meu nome é Pastor Tyler. Pastor James Millan. Tudo bem. É bom estar com vocês. Obrigado por se juntar a nós. Temos um vídeo muito importante para falar hoje. Pastor Ron Kelly. Eu disse no meu título que ele tirou as luvas, de certa forma, onde jogou uma bomba na sala. Isso precisava ser dito, mas acho que não só foi dito, como também foi o espírito com que foi dito. Quero falar sobre isso e ser muito atencioso e consciente da sensibilidade do assunto antes de entrarmos nisso. Vamos ter uma palavra de oração. Pastor Elder Brian, você se importaria de nos abrir com uma palavra de oração antes de entrarmos nisso? Absolutamente tudo bem. Querido Pai, agradecemos-te novamente, estamos diante do trono da graça. Senhor, deixa-nos estar aqui enquanto confiamos em Ti. Buscamos fazer a Tua vontade, falar as Tuas palavras. Buscamos ouvir a Tua voz. E oramos para que aqueles que estão ouvindo também ouçam a Tua voz. Agora capacita-nos e que sejas glorificado e elevado, enquanto o Espírito de Deus opera e fala através de nós. Pedimos isso no poderoso nome do Teu Filho, Amém, amém, Jesus. amém, amém, amém. Tudo bem, quem está falando é o pastor Ron Kelly. Então, o que vamos fazer agora é ir direto ao assunto, mas quero esperar alguns versículos aqui para entrarmos direto no assunto. Jesus nos diz em João 8, 31 e 32, se permanecermos em suas palavras, seremos verdadeiramente seus discípulos e conheceremos a verdade. E a verdade vos libertará. E eu acho que a verdade importa, especialmente quando vivemos em uma cultura onde há tanta confusão e engano, tanto no mundo quanto na igreja. Então temos que falar a verdade como ela realmente é. E a Bíblia também nos diz, creio que também está no livro de Salmos 15, ela fala sobre, ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará nos teus santos montes? Aquele que anda em retidão e pratica a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração. E creio que podemos continuar falando sobre a verdade quando sabemos que Cristo é a pessoa da verdade, de acordo com João, capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida. Muitas coisas já foram ditas sobre a Conferência de Michigan e a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Village. E houve muitos traumas e muita dor que ainda precisam ser ministrados. O pastor Ron Kelly, na maior parte do tempo, ficou em silêncio. E não acho que o silêncio dele signifique que ele concordou. Ele tem estado em silêncio, certificando-se de que, quando eu falo, a verdade está do meu lado. E quando falo, quero ter certeza de que falo com o Espírito de Cristo. E neste vídeo, o que estou percebendo é que o pastor Ron Kelly está sendo claro de uma forma que eu nunca vi antes. E acho que este é o momento certo, o lugar certo. E neste momento, o que precisa ser dito, tem que ser dito. E sou muito grato por isso. Vocês têm algo a acrescentar antes de passarmos para o vídeo? Bom, posso dizer no vídeo que estamos prestes a assistir que esse tipo de espiritualidade não pode ser falsificado. Se você sabe, você sabe. Eu aprendi, Pastor Kelly, só de conhecê-lo nos últimos meses, que ele é genuíno, ame-o ou odeie-o. Ele é o que é. Ele fala a verdade em amor, ele é real. Ele é direto, mas isso é amor, certo? Amar também é ser real e direto, dizer a verdade às pessoas. É para isso que estamos aqui como adventistas do sétimo dia no mundo. A mensagem dos 3 anjos não é uma verdade fácil, mas é uma verdade que precisa ser dita para salvar almas. Portanto, devemos falar a verdade em amor. E eu preciso dizer que ele está apenas seguindo o caminho que nosso Criador nos colocou para seguir, falando a verdade em amor. Ele ama esta igreja. É isso que eu sei. Eu sei que ele ama esta igreja adventista do sétimo dia. Não há dúvida disso. E eu quero encorajar a todos, se ainda não o fizeram, a irem ao YouTube e se inscreverem no canal dele, Pastor Ron Kelly. Você verá um homem que ama seu Deus e ama sua igreja. Amém, amém. Sim, eu também queria apenas salientar que, enquanto as pessoas assistem a esse vídeo, pensem na inclinação humana natural para a vingança.
Pense na inclinação humana natural quando sentimos que fomos injustiçados, de querer nos vingar, de querer reivindicar justiça, queremos perseguir ou talvez ser vingativos. Você não verá isso neste homem, e você não vê isso desde o outono do ano passado. Você viu alguém que entende que temos uma vingança? Um anjo está do nosso lado. Essa justiça é de Cristo. E nossa missão não muda só por causa do que as pessoas nesta terra nos fazem. Ainda somos chamados a completar a grande comissão. Qualquer outra coisa é uma distração. E o pastor Kelly tem, dia após dia, semana após semana, avançado no amor de Cristo, compartilhando o Evangelho com um mundo quebrado e ferido, e ele continuará fazendo isso. Além do que o pastor Mylon disse, eu também gostaria que vocês dessem um alô para o novo site dele, ami366.org. Você sabe, se você quiser se inscrever, ele tem um cadastro lá para receber uma newsletter. E cadastre seu e-mail lá. E então, quando ele começar a publicar, você entenderá o coração do homem através da missão do homem. Amém. E que ele definitivamente se entregou a Cristo. Sim, acho que um dos espectadores também foi o mais claro possível. Concordo com o irmão James e os demais. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Esse mesmo sentimento demonstra que há um cuidado paternal por seu povo. E o fato de ele ainda estar implorando conosco, tentando corrigir e fazer ajustes, mostra que ainda há esperança e o desejo de que nos conformemos completamente à sua vontade. Por isso agradecemos ao Senhor por sua disciplina, por suas repreensões, e como respondemos a isso faz toda a diferença. Vamos direto ao assunto. No verão de 1861, James White foi sobrecarregado com as crescentes responsabilidades de administrar os bens e ministérios do movimento do Grande Advento. Então, ele viajou para o leste com sua esposa para defender a organização das igrejas. A viagem, em suas próprias palavras, foi muito decepcionante. Ele encontrou resistência ou silêncio. Alguns dos principais ministros se recusaram a cooperar com o que era a necessidade mais óbvia desse movimento crescente: ordem e organização. Frederick Wheeler, um pioneiro da fé, permaneceu sentado em uma reunião de negócios em Roosevelt, Nova York. Quando James pediu que todos os que eram a favor da organização se levantassem, foi devastador assistir. R.F. Cottrell, escrevendo na Review, afirmou que o irmão White era a favor de algo terrível. É claro que muitos desses irmãos foram maltratados nas mãos das igrejas organizadas não muitos anos antes desse momento, então um pouco de cautela é compreensível. Mas escrevendo em 27 de agosto, White fez um comentário mordaz: nossos ministros geralmente se calam. Mais tarde, ele acrescentou que outros eram secretamente a favor da organização, mas não ousavam defendê-la abertamente até que a balança virasse a seu favor. Porque não tinha certeza do que fazer. Mas, eventualmente, o que não podia ser feito em grande escala foi iniciado em pequena escala. A obra de publicação foi organizada no outono de 1861, o que livrou James de ser o único proprietário dos bens e o ônus mesquinho do ministério. O próximo passo foi a organização de uma igreja. Em 8 de outubro, foi lançada a pedra fundamental para o que se tornaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi na formação de uma congregação local, a Igreja de Battle Creek. Antes de uma conferência ou união, uma divisão ou conferência geral, havia igrejas. E parece provável, considerando os eventos proféticos descritos em Apocalipse 13, que no futuro, quando o mundo tentar desmantelar nossa organização, ainda haverá igrejas. Elas podem se reunir em pomares, cavernas ou vales florestais. Mas ainda haverá grupos de pessoas se reunindo, a menor célula, por assim dizer, do grande movimento do Advento. E ainda assim, não há organismo ou organização que não seja, em última análise, construída na ordem das congregações locais. Uma conferência é uma irmandade de igrejas. E embora não acreditemos no modelo congregacional completamente autônomo, que não se preocupa com o trabalho maior, acreditamos na autoridade, autonomia e necessidade cheia do espírito de igrejas que são unidas e lideradas pelo Espírito Santo.
Há quase 6 meses, uma grande ferida foi infligida a uma dessas importantes igrejas adventistas, uma congregação vibrante com um grau incomum de unidade, liberalidade e espírito missionário. A liderança era de confiança do corpo e estava trabalhando em conjunto com a associação local. As múltiplas bênçãos do Senhor estavam sobre este grupo, e eles estavam descobrindo ministérios, redescobrindo ministérios e expandindo a obra de Deus. Surgiu uma disputa sobre o tratamento dado a um dos membros mais conhecidos desta igreja. A igreja, embora alarmada e contestando a maneira como o membro e seus direitos haviam sido tratados, cumpriu a diretriz da conferência e aplicou a proibição, impedindo o membro local de pregar. O membro não estava sob disciplina. Era também um ancião local em situação regular e um ministro ordenado. Ele foi impedido de exercer direitos e autoridades conferidos tanto pela igreja local, quanto pela União após sua ordenação ao ministério evangélico. Embora seja perfeitamente compreensível que várias coisas que ele disse não tenham sido apreciadas por todos, permanece a opinião de muitos cristãos imparciais de que uma audiência sobre as questões, e não a proibição do assunto ou da pessoa, era a ordem evangélica de resolução. A questão ficou ainda mais complicada quando alguns líderes pressionaram a igreja local para imitar a conferência e disciplinar o membro para que ele deixasse de ter papéis de liderança na congregação local. Foi declarado que outros ministérios não receberiam a cooperação necessária em nível de conferência até que a liderança local entendesse a situação, assim como a liderança da conferência. O pastor sênior, compreendendo que essa tática prejudicaria a igreja se fosse levada a público, trabalhou em oração para manter o assunto a portas fechadas. É desnecessário dizer que quando isso se tornou impossível, a situação foi fortemente desaprovada pela igreja local, que não conseguia entender como o banimento de um de seus membros locais se relacionava com seus ministérios médicos ou educacionais. Objeções fortes e diretas foram feitas ao que pareceu a quase todos, na melhor das hipóteses, pressão indevida e, na pior, extorsão administrativa. O forte desacordo resultante a portas fechadas levou à demissão do pastor. Pastor sênior, que não estava disposto a abrir mão da ordem cívica e evangélica da descoberta e do devido processo legal para determinar a verdade. A abrupta demissão após 37 anos de ministério, 11 dos quais ocorreram naquela igreja local, provocou objeções da vasta maioria dos membros, que se reuniram em massa para expressar sua desaprovação. Como qualquer família que assistiu ao abuso de outro membro da família, eles protestaram veementemente. O tempo é curto se não nos desvencilharmos de alguma forma do Estado. Esperamos ser jogados debaixo do ônibus na próxima pandemia novamente. Estamos pecando corporativamente, segurando Dinheiro acima de Deus e o povo que Ele tanto ama. É muito, muito difícil ser um mordomo alegre e cuidadoso do dízimo de Deus quando testemunhamos toda a apostasia flagrante ao nosso redor que é tolerada, mas então a aldeia é atingida por um raio de injustiça por simplesmente falar a pura verdade. Este protesto, mal compreendido e rejeitado como ilegítimo por alguns, agora tem sido apresentado como rebelião ou guerra contra a liderança da conferência. A rebelião, no entanto, exigiria a rejeição da autoridade legítima, que está no cerne da discussão atual. A igreja é uma franquia da administração ou uma irmã em uma irmandade de membros da família? Embora não adotemos o congregacionalismo, nem abracemos o corporativismo, muitos cristãos devotos e pensantes estão agora reavaliando qual é a relação adequada de confiança e respeito entre a conferência e uma igreja local. A conferência local é uma franquia ou parceira de uma aliança. Atualmente, a igreja local acredita que um esforço honesto para descobrir a verdade, proteger a unidade e promover o trabalho da grande comissão requer uma audiência da Irmandade das Igrejas. Isso é uma distração ou um desvio da comissão do Evangelho, potencialmente. E, no entanto, é mais evitável do que qualquer esforço seria necessário se houvesse disfunção em um determinado sistema familiar? Trata-se da saúde futura da organização. É possível que esta situação seja um catalisador de despertar para muitos membros e muitas igrejas? Poderia surgir algo de bom dessa situação para a recalibração da dinâmica de poder e do engajamento entre a conferência e a igreja local? Parece que, em algum momento ao longo dos anos, uma profunda ignorância se desenvolveu em torno do primeiro trabalho de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi a formação de uma congregação local. Esses grupos de crentes têm a tarefa de buscar o Espírito Santo para entender como devem cumprir a grande comissão.
a igreja local em questão estava experimentando o favor excepcional do céu em seus vários ministérios missionários, doações e aquisições de propriedades. Ela estava sendo pioneira na redescoberta do trabalho médico missionário em conjunto com a conferência local, e poucos meses antes, um médico importante se mudou para a comunidade para ajudar no trabalho. Ele afirmou à conferência local que o relacionamento entre a igreja e a conferência era bom, e ele tinha certeza de que era. Se o pastor sênior fosse tão problemático quanto as 6 horas de acusação aos seus 100 colegas pastores o faziam supor, seria apropriado deixá-lo sem aviso formal, sem objeções em sua pasta pessoal, e seria sensato indicá-lo 2 vezes para representar a conferência no comitê executivo da divisão norte-americana? Sua permanência como superintendente distrital era justificada, e não deveria ter sido dado um aviso aos principais doadores que acreditaram em sua liderança e fizeram grandes doações para os esforços da igreja? Um diálogo com o presbítero principal, ou o presbítero principal associado teria permitido uma remediação. Tudo isso faz com que homens e mulheres justos questionem se essa é a maneira de Deus resolver problemas e lidar com as pessoas. Certo, rapazes, precisamos conversar. Isso foi um bocado. Vocês podem ativar o som. Sei que silenciei vocês porque estava recebendo um feedback. Eu posso ativar seu som. Posso fazer isso aqui. Tudo bem. Sim. Pastor James Smiling, estou passando esta para você. Você... Dê-me um bom trecho. Há 2 dias, na quinta-feira passada, você estava falando sobre como a liderança da igreja é composta por membros de um corpo maior, ou seja, somos membros do mesmo corpo. Mas muitas vezes, quando homens são colocados em posições de poder, podemos perder isso de vista. Afinal, somos irmãos no Senhor. A posição não faz o homem, e você citou algo nesse sentido. O que se destaca para você, com base na primeira observação que o pastor Ron Kelly acabou de nos fazer aqui? Bem, o que ele está afirmando é que a organização é importante, com certeza. Somos chamados a ser o corpo de Cristo, certo? Mas temos que fazer isso da maneira bíblica, da maneira que o Espírito de profecia nos mostrou. Se nos desequilibrarmos de alguma forma, teremos problemas. A igreja já passou por isso antes, no início dos anos 1900. Bem, no final dos anos 1800, início dos anos 1900, e tudo se endireitou. Mas sinto que voltamos ao ponto em que estávamos. Não estamos na ordem correta do Evangelho. As coisas estão fora de sintonia aqui. O fato é que somos o corpo de Cristo. Então, se somos o corpo de Cristo, quem é a cabeça? Cristo é a cabeça, certo? Agora, infelizmente, temos uma das partes do corpo, que é uma parte muito importante do corpo, que nossa administração usurpou, tornando-se a cabeça. Não é a cabeça, é outra parte do corpo de Cristo. É importante, mas deve saber o seu lugar e permanecer nele. E o que vemos é que nossas congregações locais foram neutralizadas de seu poder. De onde a estrutura de poder deveria estar, é aqui que se mantém um bom equilíbrio. E vejo o pastor Kelly apelando para isso. E não somos congregacionalistas, mas somos um corpo que precisa trabalhar em conjunto, perfeitamente em conjunto. E temos algumas partes do corpo que, francamente, estão um pouco doentes e talvez precisem de um bom trabalho médico missionário. Tenho que pegar carona nisso. Ron Kelly levantou um ponto muito importante e eu gostaria de talvez colocá-lo em termos mais leigos. Quando ele fala da irmandade de todas as igrejas, esse é um princípio muito importante, porque o que ele faz é nos levar de volta ao fundamento bíblico de todos sois irmãos, que é o oposto de um sistema hierárquico corporativo. Sempre que isso é contornado, como disse o irmão Tiago, a cabeça é então removida. Cristo é a verdadeira cabeça central. O corpo está sujeito um ao outro. Isso nos é claramente dito na palavra de Deus. O primeiro caso que vi dessa usurpação sobre a Igreja Apostólica, quando olhamos para a terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, há um homem com quem todos estamos familiarizados, chamado Diótrefes, e ele buscava a preeminência. E quando você procura essa palavra, ela agora está assumindo uma posição acima de seus irmãos de superioridade. Portanto, ele opera
a partir de um sistema hierárquico de cima para baixo, que dá ordens e instruções de forma autoritária, e tornando tudo o que está por baixo subjetivo. Então, isso é uma reorganização de como Cristo estabeleceu a igreja primitiva. E à medida que vemos um desvio nessa direção, devemos, como o irmão Ron Kelly, soar o alarme, porque o que isso nos leva, em última análise, é exatamente o que estamos alertando as pessoas contra. E isso é o estabelecimento de um sistema em que a igreja usurpa-lhe a autoridade do preço e começa a implementar tradições e políticas que ofuscam a simplicidade do evangelho. Substituir. Então essa é a minha opinião sobre isso. E é importante enfatizarmos essas coisas, especialmente nestes últimos dias. Eu estava pensando no vídeo e também o pastor Milan está falando sobre as congregações e o corpo. Como médico, adoro a analogia da igreja como o corpo de Cristo, porque assim como o corpo humano é composto de células, certo? Mas todas as células são diferenciadas. E, portanto, para que um corpo funcione em harmonia como foi criado, essas células precisam valorizar os benefícios, as habilidades e as contribuições umas das outras. E sabe, não há uma parte que domine a outra. Todas funcionam juntas. E quando alguém se excede um pouco, fica um pouco animado demais, como quando você tem câncer e começa a ficar um pouco grande nas calças, você começa a sobrecarregar o resto do corpo, você começa a destruir o resto do corpo. E isso me faz pensar em Paulo em Gálatas 2, quando Pedro desceu e estava comendo com os gentios, e então os irmãos de Jerusalém desceram, e então ele começou a agir um pouco diferente. E Paulo teve que chamá-lo e dizer: "Ei, você sabe que isso não está certo, e então você sabe, para que possamos continuar a ter nosso corpo eclesiástico e funcionar em harmonia, como foi criado como nossos corpos humanos. Quando as pessoas fazem algo que não está totalmente certo, que não é de Deus, não é apenas uma boa ideia para nós, mas é nosso dever, que somos chamados a fazer, lembrá-los de que, em amor fraternal, você não está agindo exatamente como o caráter de Cristo." E outra coisa que quero mencionar também é que acho que muitas pessoas presumem que diferentes posições em nossa igreja implicam em certas autoridades. E o que já foi mencionado pelo irmão Elder Brian e pelo pastor Milan é que, você sabe, a autoridade em nossa igreja é Jesus Cristo. E ponto final. Não há mais nada nessa frase. Portanto, seja você o presidente da conferência geral ou o pastor local da minha igreja, não considero nenhuma dessas pessoas como autoridade na minha igreja. Considero-os como irmãos e irmãs. Considero-os como membros. Todos somos falíveis. Todos nós, como Paulo diz, somos devedores aos gentios e bárbaros. Cristo morreu por cada um de nós. E você sabe, diferentes homens são colocados em posições de dever e responsabilidade. E quanto mais alto você sobe na organização da igreja, mais humilde você precisa ser. E a última coisa que eu diria é que só porque James White queria organização na igreja, organização não confere autoridade. Organização confere dever e responsabilidade. E devemos cumpri-los no espírito amoroso de Deus. E não tentar ser basicamente tiranos sobre nossos semelhantes. Amém. Sim, muito bem dito. Quero aproveitar isso porque nesses primeiros 10 minutos, especialmente na parte final, o pastor Kelly realmente aborda a questão central aqui, que é a autoridade. Quem tem autoridade na Igreja de Deus? E como você bem disse, é Cristo. Então, as pessoas podem dizer: bem, e o meu pastor, ele não tem autoridade? E o presidente de uma conferência, ou o presidente da conferência geral? Eles são simplesmente representantes da autoridade de Cristo.
Cristo delega sua autoridade a vários indivíduos diferentes, com responsabilidades que o Espírito Santo nos dá. Mas todos nós somos representantes. Então todos nós aqui somos doutores, presbíteros, pastores. Temos autoridade delegada como representantes de Cristo. Há uma história no Antigo Testamento que é um ótimo exemplo disso. Todos nós conhecemos a história de Miriam e Arão tendo um problema com Moisés porque ele se casou com uma mulher etíope. E especificamente Miriam tinha um problema com isso. Então, eles se opuseram a Moisés. Agora, observe o que acontece aqui. Não é Moisés quem desce e diz: como ousam se rebelar contra mim? Adivinhem quem entra na situação? É o próprio Deus. Então, começando no versículo 6, diz: ouçam agora as minhas palavras, pois se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel, observem isso, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falarei boca a boca, mesmo aparentemente, e não por enigmas. Na solenidade do Senhor, ele verá. Portanto, não temais falar contra o meu servo Moisés. Então Deus está levando a rebelião deles para o lado pessoal, porque a rebelião não é contra Moisés. É contra ele. Então ele intervém em defesa do seu servo. Ele é apenas um representante de Deus. Ele está dizendo que é fiel a mim. Ele está fazendo o que eu lhe disse para fazer. Então, você tem um problema com ele. Você realmente tem um problema comigo. Essa é a definição de verdadeira rebelião na Igreja de Deus. Então, voltando ao ponto do pastor Kelly, ele está dizendo: se isso é rebelião, você tem que mostrar, pela palavra de Deus, que estamos nos rebelando contra a autoridade do céu, não contra a conferência. Eu sei. A conferência não tem o direito de dizer: vocês estão se rebelando contra nós. Bem, com base em que na palavra de Deus? Mostre-nos onde estamos em desacordo com Deus. Deus, nesta história, mostrou a Arão e Miriam. Vocês estão em desacordo comigo. Vocês estão se rebelando contra a minha autoridade. Então, se alguém, seja o pastor local, o presidente da conferência, ou quem quer que seja, ei, vocês são insubordinados. A posição não Mostre-me lhe dá pela palavra de autoridade. Deus, lhe onde dá não estou autoridade. mais em harmonia com a vontade de Deus. Amém, amém. E é assim que funciona. Então, este é um exemplo de como funciona. Somos meramente representantes de Cristo. Então, se você estiver fora da linha, se meu irmão, pastor James, me disser algo que é da palavra de Deus, e eu me recusar a ouvi-lo, não é contra ele, é contra o Senhor. E Deus vai se opor a mim. Mas ele não tem o direito de dizer: como você ousa? Agora vou repreendê-lo. Não é assim Amém. que funciona. Sabe, parte da minha resposta a isso é: se você simplesmente olhar para o mundo e perceber como o mundo lida com pessoas que cometem uma ofensa, certo? Se você é culpado de algo ou precisa ser tratado e julgado, até o mundo tem um sistema muito melhor do que a forma como isso foi administrado. Por exemplo, em Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo, após a morte dos Efésios, diz que Deus foi praticamente destronado como resultado da pregação do evangelho em Éfeso. E novamente havia o ferreiro Alexandre e também Demétrio, que possuíam um negócio. Como resultado disso, ele não pôde mais vender seus ídolos porque o evangelho se espalhou naquela cidade, e ele praticamente convocou um grupo enorme de pessoas naquela cidade para se oporem ao apóstolo Paulo. Mas o interessante é que estamos falando de uma cidade pagã, e o prefeito daquela cidade, no versículo 35, fala sobre quando o escrivão da cidade, apaziguando o povo, disse: homens de Éfeso, quem há que saiba? Senão, como a cidade de Éfeso é adoradora do deus de Diana, da imagem que caiu de Júpiter. Visto que estas coisas não podem ser contraditas, vocês devem ficar quietos e não fazer nada precipitadamente. E ele continuou dizendo no versículo 37, pois vocês trouxeram aqui estes homens, que não são nem ladrões de igrejas, nem blasfemadores da sua deusa. Agora, aqui está a grande questão. Portanto, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, o tribunal está aberto e estes são representantes que se processem uns aos outros. E ele está praticamente apresentando o caso. Se você vai acusar o homem de alguma coisa, existe um sistema judicial aqui. Traga isso aqui e mostre onde você tem evidências para o seu caso, para que possamos determinar se este homem é culpado ou não.
Você não pode simplesmente descarregar sua ira sobre o homem e lidar com ele precipitadamente sem que seu caso seja levado ao conhecimento do povo para ser examinado. Existe um processo. Então, quando transferimos isso para o comportamento do que aconteceu na Conferência de Michigan, onde estava o devido processo legal? Parece-me que alguém nos bastidores estendeu a mão e fez o que precisava fazer apesar da posição da igreja. Mesmo que as pessoas dissessem, não concordamos com o que você está fazendo. Mas havia esse espírito autoritário que dizia, vou fazer o que quero fazer porque tenho o poder para fazê-lo. Mas a Bíblia nos diz, sim, ela presume esse poder. Mas a Bíblia nos diz no livro de Atos, capítulo 20. E se quisermos falar sobre alguém que tinha poder na Bíblia no Novo Testamento, eu diria que é o apóstolo Paulo. Mas veja o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo agora fala, e ele diz, em Atos 20, versículo 18, quando eles chegaram a ele lhes disse, vocês sabem desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, e como tenho me comportado entre vocês em todas as estações, servindo ao Senhor com toda a humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações que me sobrevieram, espreitando os judeus. E ele continuou falando sobre como ele não escondeu nada de vocês, e assim por diante. Mas se você observar como um verdadeiro servo, um verdadeiro líder, é uma liderança servidora, certo? Ele sabe que, para liderar minha igreja e meu povo, independentemente da posição ou autoridade que ocupo, preciso ser humilde, preciso ser capaz de atender às necessidades das pessoas, sensível às suas preocupações. E uma coisa que notei em todas essas questões de Michigan é que os líderes não têm compaixão pela dor das pessoas, nem pelas almas que estavam sendo impactadas por esse processo. É como se não importasse quem estava prejudicando esse processo, contanto que conseguíssemos o que queríamos. Para mim, isso não é liderança verdadeira e é problemático. Certo, vamos prosseguir agora, vamos dar uma olhada no segundo. E o que faremos para consertar isso? Em 21 de dezembro, um vídeo de 51 minutos intitulado A Conferência de Michigan é uma apostasia? Foi lançado sobre a situação. Este vídeo alega que discutir a colocação do dízimo em qualquer depósito que não seja a conferência é doutrina falsa. Embora este assunto seja digno de discussão, é preciso inicialmente questionar se isso realmente constitui doutrina falsa. A filiação à igreja não pode ser perdida por não devolver o dízimo, e infelizmente a maioria das igrejas tem cerca de metade a 2/3 de seus membros que não o fazem. O que também falta na discussão são as exceções à devolução do dízimo pelas linhas regulares, que são uma parte legítima, embora pouco conhecida, da história da nossa igreja. Então, o assunto merece o apelido de falsa doutrina? Ou isso é uma plataforma de lançamento verbal de culpa prescrita? E além dessas questões históricas e teológicas, está a realidade de que o dízimo na igreja local aumentou drasticamente de 1 milhão para 3 milhões de dólares ao longo dos mais de 11 anos de mandato do pastor sênior. Se toda a conferência local tivesse crescido nas mesmas porcentagens, o dízimo ultrapassaria os 100 milhões, e haveria vários trabalhadores onde agora há apenas um. Talvez também mereça reflexão esta declaração em Atos dos Apóstolos, página 344. A prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade cristã. Seria possível que um profundo crescimento espiritual estivesse alimentando essa generosidade? O autor do vídeo não menciona que trabalha na secretaria da conferência, que foi convidado a participar de todas as deliberações com o comitê da conferência que levaram à separação do pastor sênior de sua igreja local e que se opôs às mensagens veiculadas nos fins de semana de liberdade religiosa da igreja local. Ele também leva o público ouvinte a acreditar que o pastor sênior sequestrou as reuniões que foram realizadas com os superintendentes distritais, quando na verdade foi escolha do presidente da conferência mudar o foco dessas reuniões e tentar atenuar a intensa agitação sobre o banimento de um membro proeminente. Parece que um sério conflito de interesses e falta de clareza em seu envolvimento estão entrelaçados neste vídeo não oficial, mas nunca repudiado, que também é, com toda a probabilidade, uma violação da política da igreja. O vídeo afirma que o pastor titular não fez o seu trabalho, não deveria ter sido instruído a fazê-lo, e portanto, precisava ser substituído. Essa narrativa não oficial parece, para muitos, refletir o verdadeiro motivo pelo qual tanto trauma se abateu sobre esta igreja local.
embora essas não tenham sido as razões apresentadas inicialmente para a remoção do pastor titular. E por fim, o vídeo deixa um aviso sombrio de que, assim como Dudley Kenwright, o pastor talentoso e inquieto amigo de Tiago e Ellen White, que eventualmente deixou a Igreja Adventista, o pastor poderia estar perigosamente perto de se perder. Um telefonema direto para o suposto amigo pastor em questão antes da divulgação do vídeo provavelmente teria deixado um sentimento de apelo mais sincero, em vez de uma aparência de apologética administrativa. O telefonema ainda seria bem-vindo. A demissão do pastor sênior foi seguida pelo que só pode ser descrito como o maior e mais longo comitê de pessoal da história da Igreja Adventista, onde, por 6 horas em 10 de dezembro e por mais 2 horas em 28 de janeiro, extensas detalhes e comentários foram compartilhados com pastores e esposas, tentando não deixar dúvidas de que medidas apropriadas e justificadas haviam sido tomadas para a remoção do pastor. Incluída nesta sessão, estava a advertência aos ouvintes, para que compartilhassem o que ouviram. Tudo isso deixa gravemente ferido o conceito de confidencialidade, profissionalismo e cristianismo básico. Muitos outros detalhes e dinâmicas poderiam ser e provavelmente deveriam ser examinados. A questão em questão é: este é o método bíblico para a descoberta da verdade? São estes os métodos que famílias funcionais, ou mesmo organizações bem-sucedidas, utilizam para criar resoluções saudáveis e culturas vencedoras? Utilizar a lei do emprego à vontade, e não a Bíblia, e não o manual da igreja, para pôr fim rápido e decidido ao emprego, contribui para a melhor formação de equipes e culturas fortes e vibrantes, ou para a descoberta da verdade? A verdade importa? E é por isso que a Bíblia afirma que todo homem parece estar certo até que se examinem todas as evidências? A questão mais ampla em questão é: pode uma igreja que se define pela observância de a lei e o espírito de profecia permanecem verdadeiros se seus métodos sufocam a voz profética e o papel de seus pastores? Ter ministros trabalhando sob leis e cultura de emprego à vontade impacta negativamente seu papel profético de se manifestar e discordar da denominação? Se for assim, o que faremos para nos proteger de nós mesmos? Este pode ser o nosso maior perigo. Diversas organizações possuem estatutos e políticas para denunciantes. Seremos imunes a dinâmicas semelhantes? Ou a Igreja tem uma 29ª crença fundamental não escrita sobre sua própria infalibilidade? Então, o que é uma igreja local? E quais são as prerrogativas e responsabilidades inerentes a fazer parte de uma igreja local? O que é uma conferência? E quais são os direitos, papéis e responsabilidades do presidente da conferência? Como alcançamos a responsabilização em uma cultura pós-moderna? Temos determinação suficiente? Estamos comprometidos com a verdade em todos os lugares, tempos e circunstâncias? Temos a coragem de defender o que é certo, mesmo que os céus caiam? E quanto a chamar o pecado pelo seu nome, mesmo na igreja, incluindo a organização e as decisões dos líderes? Amém. Rapaz, tudo bem, vou abrir a palavra para todos. Não vou fazer nenhuma pergunta desta vez. Então, ative o som e compartilhe sua opinião. Há tanto e tão pouco por onde começar? Sabe, Mark Howard, vamos começar por aí. Fiquei extremamente decepcionado com esse vídeo. Ele é um ministro do Evangelho. Já faz muito tempo. Estou extremamente decepcionado. Ele sabia mais. O que eles fizeram nisso? Eles pegaram o quê? Vamos voltar ao pastor Vini, que levantou a possibilidade de que, se as coisas continuassem do jeito que estavam, possivelmente redirecionariam o dízimo dentro do sistema, certo? O que eles fizeram foi aceitar a proposta e não a ignorar completamente. E ainda assim, era uma possibilidade, era uma situação hipotética que ele apresentou. Mas então eles a colocaram como um espantalho, quase armaram um espantalho, dizendo que se tratava de não pagar o dízimo. Nunca houve uma declaração que dissesse: pare de pagar o dízimo, porque todos nós, cristãos, sabemos que esse é o dinheiro de Deus. Esses 10% são dele, não são nossos. Tem que ir para a obra do Senhor, certo? Então, não fiquei muito decepcionado com a forma como o sistema é operado. O que o Ron disse, posso dizer em primeira mão, por meu próprio relato, é que isso não é exclusivo da Conferência de Michigan.
Estou lidando com uma situação agora, quando eu e Ron dissemos e conversamos sobre o que aconteceu, sabe? Como as coisas aconteceram. Quando ele começou a me contar o que aconteceu nos bastidores com seu problema, eu pensei, esse homem está me contando minha própria história. Então foi estabelecido. Não sei como eles estão, mas não está certo. Eles estão fazendo o que querem porque querem. E não têm a oportunidade de sequer serem questionados sobre isso. No minuto em que você tenta questionar alguma coisa, você automaticamente se torna excessivamente crítico em relação à igreja. Você está tentando destruí-la. Não é isso. Na verdade, é exatamente o oposto. Uma igreja que precisa avançar na missão deve ser saudável, cada parte dela. Novamente, volto à analogia do corpo. Se uma parte do seu corpo está doente, tem um problema ou está lesionada, o resto do corpo faz isso? Eles ignoram que há um problema, Não. Não devemos ignorar isso. Devemos ver o que é e lidar com isso. Novamente, a verdade no amor. Isso precisa ser feito de forma amorosa. Mas se você ama seu próprio corpo, se você ama seu braço e ele está machucado e doente, você vai querer consertá-lo, certo? Porque você quer que isso faça parte do corpo como um todo, para que ele possa seguir em frente, funcionando perfeitamente como deveria. E é isso que estamos fazendo. Não se trata de uma crítica exagerada apenas para ser crítico. É uma tentativa de curar o corpo para que ele possa ser o que precisa ser para avançar na missão. Agora, como isso vai acontecer, veremos. O tempo dirá. Temos um comentário. Temos um comentário no chat que eu gostaria de responder. Tudo bem. Diz que o pastor Vine errou ao sequer sugerir o que fez. Certo. Então aqui está meu contra-argumento, certo? Mesmo que você estivesse errado. Certo. Não existe um processo para resolver o que estava errado? Existe um processo. Existe um processo, certo. Sim. Digamos que ele estava errado. O pastor Ron Kelly deveria ser punido pelo tipo de erro que Vine cometeu? E a igreja adventista do sétimo dia da vila deveria ter sido tratada dessa maneira? Até o ponto em que a declaração de um homem em um acampamento totalmente diferente porque é um ancião de uma igreja específica. Você usa chantagem financeira para fechar o centro de saúde e o que estava acontecendo lá, impactando até mesmo as almas das pessoas da comunidade que se beneficiavam das atividades daquela igreja. O que estou tentando dizer é que houve um exagero extremo na forma como isso foi tratado. O devido processo legal não foi permitido. Reunião de negócios. Agora, lembre-se, até mesmo a rima dele sobre Convoy estava 100% errada. Quem tem o poder de determinar que ele está errado e deve ser punido ainda é a igreja, não é a conferência geral, não é a conferência. E é isso que as pessoas precisam entender. A igreja, o poder está com as pessoas nos bancos da igreja. Elas podem olhar para o Dr. Vine e dizer, concordamos com você em tal e tal coisa. Discordamos de você aqui. Portanto, eis o que faremos em relação ao que você fez. Mas essa decisão não deve ser deixada para a conferência. E é isso que as pessoas precisam entender. Responderei a isso bem rápido também. Então, a qualquer momento, como você disse, digamos que o Dr. Vine estava errado. Como Deus lidou com Lúcifer? Ele lhe deu tempo. Ele lhe deu tempo. Não só lhe deu tempo, mas também deu tempo para que o restante dos anjos ouvissem a questão e tomassem uma decisão. Agora, Deus tem tudo. Então, se ele pode fazer o que quiser, não há lei que ele obedeça. Em outras palavras, ele é Deus. Não há polícia ou executor para Deus. Ele faz as leis. Mas até Deus diz, não, vou dar tempo a ele. Vou deixá-lo falar. Não vou proibi-lo. Não vou censurá-lo. Vou deixá-lo apresentar seu argumento. Certo. O que Cristo fez com Judas? A mesma coisa. E novamente, se ambos os personagens estiverem 100% errados, mas Deus lida com a situação de forma justa. E novamente, temos que exigir o mesmo padrão dos nossos líderes. Se ele estava errado, há um processo pelo qual ele deve passar. As pessoas da Igreja Village, os membros da Igreja Village, votaram para ordená-lo como ancião. Você não pode tirar essa prerrogativa, esse poder deles. Se ele for removido ou censurado, o povo tem que tomar essa decisão. É assim que esta igreja é organizada. E então não é que a discussão não seja sobre se ele está certo ou se deveria ter dito isso ou não? Não.
como isso está sendo tratado, porque da próxima vez, e se for você? E alguém decidiu que você está errado? Então alguém deveria censurar você. Você deveria ser banido. Quem define o que é certo e o que é errado? É baseado na palavra de Deus, ou na opinião, ou nos sentimentos de alguém? Ou estou ofendido? Certo. E é só isso que estamos dizendo. Se permitirmos que isso aconteça. E a propósito, e o que este irmão acabou de dizer, ao mesmo tempo, há pessoas clamando que há certos indivíduos em nossa igreja que estão claramente indo contra as Comentários 3 na sua mensagens angélicas. E ninguém está. Sim, sim. O clamor para as pessoas está Esse saindo. é um bom ponto. As pessoas clamam por disciplina para esse homem, e ele é deixado sem controle, e nada é feito. E quando as pessoas clamam, digamos, deixem-no em paz, e ele leva um tiro. E isso é divino, além do Kelly levar um tiro. Isso é totalmente ruim para ele. E aqui está o problema. E para continuar com isso, há claramente um tema na forma como a boa governança ocorre, e durante todo esse processo isso não foi seguido. Sabe, quando fui batizado, fui aceito como membro da minha igreja. Não fui aceito como membro de uma conferência, certo? Então sou membro, por exemplo, da igreja de Centerville, Ohio. Certo. Então, eu sou um ancião na igreja de Centerville, Ohio, porque os membros da igreja na sessão administrativa votaram em mim para ser um ancião, certo? Então, digamos que os presidentes da conferência de Ohio decidam, sabe, que ele não quer mais que eu seja um ancião da minha igreja. Bem, ele pode vir apresentar seu caso à nossa igreja e à sessão administrativa, certo? Ele não pode. Certo. Como membro, porque o presidente da conferência sempre pode comparecer à reunião administrativa da igreja. Certo, mas ele não tem autoridade nessa reunião administrativa para ditar à igreja o que eles vão fazer. Ele pode apresentar o caso dele, eu posso apresentar o meu. E foi isso que Conrad Vine nunca teve a chance de fazer. E não só isso, mas eles não tiveram a coragem, eu diria. E eu quero dizer coragem, mas não vou atribuir isso. Quero dizer que eles não tiveram a decência, eu diria, de vir até ele e dizer em particular primeiro, sabe, a um irmão. Quer dizer, Conrad Vine, não vamos esquecer, ele não é apenas um membro da Village, ele não é apenas um ancião na igreja da Village, ele não é apenas um pastor na igreja adventista do 7º dia, ele foi presidente das missões adventistas de fronteira. Quer dizer, essa é uma pessoa que, quero dizer, quantos irmãos e irmãs, se realmente houvesse um problema, ligariam para ele e diriam, irmão, eu gostaria de sentar com você, eu gostaria de conversar com você, eu gostaria de orar com você. Tudo isso acontece fora dos relacionamentos. Certo, e sem relacionamentos. E se você apenas seguir as regras, você terá rebelião. E estamos orando para que não haja rebelião e que o Espírito Santo trabalhe nos corações e mentes para resolver isso de uma forma que a igreja permaneça unida e unida. Mas o ponto que o pastor Kelly está levantando é que, se não sentimos que temos a capacidade de seguir nossa própria liberdade de consciência, e quando vemos o pecado ocorrendo, temos que ser capazes de discutir isso, denunciar isso e ter essas conversas. Caso contrário, não somos membros de nada, só nos dizem o que fazer e não temos direitos de membro. Muito rapidamente, está sendo dito no chat que a conferência rege o funcionamento de cada igreja. Só quero esclarecer um ponto. Coisas como política, propriedade, coisas dessa natureza, sim, mas há limites. temos que equilibrar isso. Sabe, há limites. Se entendermos a estrutura da igreja, há poder dado à conferência, há poder dado aos membros da igreja local, de modo que ambos são verdadeiros e ambos existem. Ambos precisam ser respeitados. O presidente da conferência ou qualquer outra pessoa não tem ninguém. Deus não lhes deu poder para governar a consciência dos membros. Ponto final. Ponto final. Então, nós éramos como nós, embora respeitemos e reconheçamos os deveres e responsabilidades de cada conferência, em termos de ajudar a administrar a igreja e ajudar a todos a propósito, respeitar a política com a qual todos nós concordamos, não a política que eles simplesmente fizeram, com a qual todos nós nos reunimos com a representação adequada para concordar. Há limitações para essa autoridade. Há limitações para essas responsabilidades, para esse escopo.
A igreja local também tem a responsabilidade de governar a si mesma e aos seus membros locais. E isso não deve ser ignorado ou menosprezado, e é exatamente o que aconteceu na Conferência de Michigan. Sim. Vai em frente, Pastor Milan, vai em frente. Ah, desculpe, Brian, pode falar. Está tudo bem. Eu ia dizer algo sobre isso. E é uma preocupação maior que todo mundo que eu vi parece estar levantando, especialmente o Justin. Ele enfatizou bastante isso. Quando nos afastamos da Bíblia como autoridade final em nossa tomada de decisão, por exemplo, isolar a questão e deixar bem claro e aparente qual é o problema. E vamos levar essa questão especificamente de volta à palavra de Deus. Neste caso, a preocupação é que um único homem ou um comitê de homens não possa contornar a autoridade do corpo. E assim, no caso desta situação isolada, a igreja como um todo falou. Eles tinham a questão exposta a eles, que era, em certo grau, nebulosa. O que eles entendiam era que o verdadeiro problema era que eles continuavam repetindo e destacando, mas parecia que a resposta era tão vaga e tentavam fazer parecer que era realmente isso e aquilo quando sabiam dos verdadeiros problemas que levaram à tomada de medidas contra o pastor Ron Kelly. E deveriam ter sido um pouco mais honestos e transparentes sobre isso, porque as pessoas não estavam convencidas de que as decisões tomadas não se baseavam no que realmente estava sendo declarado. Em segundo lugar, isso remonta à questão da centralização de poder e dinheiro. Os freios e contrapesos são removidos quando nos afastamos do fundamento bíblico de sequer olhar para, e não entraremos em detalhes sobre isso, o amplo termo armazém. Quando começamos a construir sobre um fundamento que se afasta da palavra escrita de Deus, como diz a Escritura do Senhor, isso só pode levar a esse tipo de inconsistências, onde vemos como a ideia de que isso está sendo trazido à tona. Membro da liberdade religiosa, ele participa de vários comitês e conselhos específicos relacionados ao corpo da igreja. Ele é sustentado pelo dízimo. Agora, ele está sendo financiado publicamente pelo mesmo dinheiro que deveria ser usado para pregar e promover os 3 anjos. E ele está indo de um lugar para outro, promovendo sua ideologia, que é contrária. A posição estabelecida da igreja, sua fundação, minando o espírito de profecia, claramente em contradição direta com a Bíblia. Nada foi feito. Então ninguém vai ficar sentado aqui, agindo de forma ingênua, como se o que foi feito com Ron Kelly fosse simplesmente uma questão do que você declarou. Isso não é verdade, não é honesto. E a voz da maioria se pronunciou e isso deve ser honrado. E esse é o processo bíblico. Pastor James Milan, você tem alguma ideia? Parte do corpo. Vou continuar voltando ao corpo porque este é o corpo de Cristo. Quando uma parte do corpo ultrapassa os limites, quando não se mantém no lugar, vamos olhar apenas para a igreja Village, ok? Há muitas outras questões, mas quero olhar para a igreja Village e ver qual foi a verdadeira perda aqui. O que temos quando a conferência ultrapassou os limites e fez as coisas de acordo com a maneira do homem, não a maneira bíblica, o que eles fizeram foi uma interrupção. Atrasada, na melhor das hipóteses, uma igreja em missão. E foi isso que realmente prejudicou essa situação. Esta igreja estava avançando na missão. E agora, com eles entrando, ultrapassando os limites, não se mantendo na sua própria linha, eles fizeram uma bagunça naquela igreja que atrasou a missão que somos chamados a fazer. Imagine se isso não tivesse acontecido. O quão mais adiante na missão, esse centro médico e todas as coisas que a igreja da vila está fazendo, o quão poderoso, ou seria agora, se isso não tivesse acontecido, eles não teriam se intrometido nisso. Quão melhor a igreja Village estaria indo agora na missão. Isso atrasou, na melhor das hipóteses. Espero que não tenha interrompido, mas atrasou, na melhor das hipóteses. E, nós oramos para que, bem, Deus vai resolver isso. Deus vai resolver, mas a missão vai terminar. Posso fazer mais uma observação rápida, irmão James? Sim, por favor, vá em frente. Pessoas agitadas ou emocionalmente envolvidas precisam entender que o amor é um princípio.
e nossos sentimentos e emoções sobre um assunto não devem contornar o princípio em questão. A razão pela qual o Altíssimo permite que essas coisas venham à tona é porque essas atrocidades acontecem há anos, e acontece que a minoria não tem voz ou plataforma para denunciar ao povo os abusos que vêm acontecendo. Então, agora que Deus se cansou, Ele permitiu, porque nada acontece a menos que seja comunicado ao nosso Pai Celestial. Ele está trazendo essas coisas à tona, enquanto a imagem da besta se prepara para ser formada para que as pessoas possam tomar uma decisão inteligente, que não se pode confiar aos príncipes a salvação de suas almas. Temos que voltar à palavra de Deus e fazer do Senhor nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa segurança. Sempre que um homem, seja eu, seja com Red Vine, seja a conferência, quando agimos, falamos e fazemos algo contrário ao que está escrito na palavra de Deus, deixamos de ser uma autoridade. Somos a mesma voz que Cristo teve que repreender quando Pedro se retirou de linha e tentou fazer sugestões ao Messias sobre sua própria missão. Portanto, temos que estar atentos a isso nestes últimos dias. A escritura que vou deixar para vocês está em 1 Timóteo 4:1. Ela diz: agora, o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos, estamos naqueles tempos, alguns apostatarão da fé. Portanto, a fé vem pelo ouvir e pelo não ouvir. Pela palavra de Deus, haverá um afastamento da palavra de Deus à medida que entramos neste último período de tempo, logo antes da vinda do nosso Messias. Temos que estar cientes de que temos que nos posicionar em favor da Bíblia. Amém, amém. Obrigado por isso, Elder Brian. Acho que foi atencioso e é mais ou menos disso que estamos falando. Estamos pensando também sobre a centralização do poder e como ele está sendo administrado e abusado até certo ponto. Mas acho que é aí que entra a necessidade de ter vídeos como este. Graças a Deus pelas plataformas que temos para falar a verdade. E uma das maneiras de responsabilizar os líderes é destacar as questões como elas são, e convocar não apenas a crítica, mas também a crítica construtiva, para exigir mudanças positivas. E para que isso aconteça, ainda precisamos manter o espírito da reforma protestante. E uma das coisas que os reformadores não fizeram, nunca se calaram diante da apostasia e do abuso. Quando isso é visto, eles o destacam e o denunciam, mesmo que lhes custe a vida. Quando você chega a um ponto em que não consegue mais falar a verdade aos poderosos, você está lidando com o catolicismo. Você não é mais um protestante. Quando nos dizem, sabe, que existem pessoas que são beligerantes. Elas estão sempre procurando algo para falar. Não estamos aqui para justificar essas pessoas, mas estamos dizendo que quando há uma verdade óbvia sendo violada e o caráter das pessoas sendo difamado e totalmente deturpado, a verdade de Deus, mais uma vez, está em julgamento. E chega um ponto em que você tem que dizer: ok, é hora de protestarmos. Seja fora da igreja ou dentro da igreja de Deus. Mas isso tem que ser feito independentemente das consequências. E eu realmente aprecio o fato de o pastor Ron Kelly ter dedicado um tempo para expressar sua opinião. Sabe, esta manhã, enquanto nos preparávamos para o culto, um dos presbíteros nos deu um texto e eu estava meditando sobre ele. Está em Eclesiastes, capítulo 10. E ele nos deu os versículos 4 e 5. E eu tive que me sentar ali porque pensei, tudo bem, isso é um bocado. Ele diz, Eclesiastes, capítulo 10, versículos 4 e 5. Se o espírito do governante se levantar contra ti, não vivas em teu lugar para ceder, pacificar-se grandes ofensas. E eu tive que fazer uma pausa e eu disse o que isso significa. Por que o espírito do governante está furioso? Por que ele está tão bravo? Bem, obviamente eles devem ter feito algo errado, porque há uma ofensa. Mas se você ceder, em outras palavras, ao ceder, você está dizendo que ele está certo. Mas ao não ceder e se manter fiel à sua posição, você está se certificando de que o espírito do governante seja exposto pelo que ele é. Então, neste caso, o governante está errado aqui. Quem não está cedendo está certo. E é por isso que eu tive que olhar para isso. E eu disse, ok, pois o versículo 5 diz, o mal que vi debaixo do sol como um erro que procedeu do governante. Portanto, governantes não gostam de ser controlados. Eles não gostam de ser expostos e chamados à atenção. Porque isso deixa uma péssima reputação neles e coisas assim. Nós entendemos isso. E por causa do poder e do controle, eles não gostam de ser controlados. Mas às vezes isso tem que ser feito.
Mas quando é feito, seja lá o que for que esteja fazendo, você não deve ceder. Uma coisa que notei tanto em Ron Kelly, quanto no Dr. Vine, e é por isso que os respeito, é que eles não cederam. Eles não saíram e disseram: "Ah, talvez não devêssemos ter feito o que fizemos." Não, porque você deveria se desculpar se estava certo. Você tinha todos os motivos para dizer o que disse. Agora você pode dizer que houve coisas que foram ditas que talvez não devessem ter sido ditas da maneira como foram. Certo, vamos falar sobre essas coisas. Mas para eles terem feito sentir que eram os subalternos, que eram os apóstatas ou que estavam proclamando falsas profecias, vamos lá. Não é isso que está acontecendo aqui. E isso nos leva de volta ao que o Elder Brian estava dizendo. Existe essa falácia, certo? Eles querem transformar isso em algo que realmente não é. No fundo, estamos falando de liberdade de consciência. Estamos falando de autoridade. Estamos falando de regulamentar o poder da Conferência Geral e também da Conferência de Michigan. Estamos falando de garantir que homens em posição não abusem de sua autoridade. É isso que está sendo discutido aqui. E não podemos fazer disso uma questão de laços, falsas profecias para eclesiásticos. Esse não é o argumento principal, certo? Esses são os galhos. Vamos à árvore. Vamos à raiz da questão. E temos que manter esse espírito de protesto porque, no momento em que colocamos isso em prática, amigos, vamos ver um espírito do catolicismo dominando a igreja. E não podemos permitir isso. Amém. James. Sim. Acho importante. Mais uma vez, todos precisamos de humildade. Todos precisamos saber onde estamos. Somos todos homens falíveis, mas nossos líderes precisam se lembrar de que não são governantes. Na verdade, quanto mais alto você sobe dentro da denominação da igreja, mais baixo você deve ser como servo. A liderança servidora é o problema agora, e eles... Não sei se eles sabem ou não, mas esse é o problema. E eu te digo logo, eles não querem ouvir, mas eu te digo que nenhum problema se resolve quando ele é varrido para debaixo do tapete. Famílias que negam o que está acontecendo e tentam se esconder, escondendo tudo debaixo do tapete. Nada se resolve, e essa família continua disfuncional. E o que estamos tentando fazer, o que eles têm tentado fazer, é varrer essas questões para debaixo do tapete. Elas precisam ser discutidas porque essa é a única maneira de nos curarmos, avançarmos na missão e realizarmos o trabalho que precisamos. Sabe, isso me lembra dos apóstolos e dos crentes em Atos 1, sabe? Depois que Cristo desceu ao céu, sabe, eles nem sempre se deram bem. Judas tinha acabado de sair. E, sabe, as pessoas muitas vezes falam sobre, sabe, unidade da igreja, e o que eles realmente querem dizer é uniformidade da igreja, e você só precisa se entender e ouvir. E você sabe, mas se você olhar para Atos, e eu acho que é Atos 1,14, diz que eles estavam em um acordo e em súplica. E, sabe, Ellen White fala sobre quando ela diz que eles estavam em um acordo, o que eles fizeram foi se reunir, resolveram suas diferenças e se perdoaram, certo? E então eles puderam se sentar e orar juntos. E eles não estavam orando para que eu estivesse certo, você estivesse errado. Ou para, por favor, ajudar este irmão a se convencer de que eu estou certo e ele está errado. Eles diziam, estamos todos errados, todos nós caímos aquém da glória de Deus, estamos todos em dívida com o que Cristo fez por nós. Então queremos que o Espírito Santo desça e nos fortaleça para que possamos nos concentrar na missão e na grande comissão. Todo o resto desaparece. E é isso que eu realmente aprecio. E esse é o espírito que eu recebo do pastor Kelly. Ele não está aqui pedindo o emprego de ninguém. Ele não está aqui pedindo que ninguém seja removido. Ele está pedindo a liberdade de consciência seja respeitada. E isso é tudo o que podemos, qualquer um de nós pode pedir, mas ele está fazendo isso por amor. E meu próprio irmão, sabe, estava fazendo algo que eu achava errado. Não vou ligar para o trabalho dele e tentar demiti-lo. Não vou ligar para meus pais e tentar fazer com que ele seja cancelado do jantar de ação de graças. Sabe, vou abraçá-lo e dizer, vamos conversar, irmão, porque eu te amo. E é disso que precisamos agora. Amém, amém. No outono de 1862, um ano após a organização da primeira grande igreja em Battle Creek, a Associação de Michigan foi formada. Ela era e continua sendo uma irmandade de igrejas.
Em abril de 1863, as associações se reuniram e formaram a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E aqui estamos hoje. A questão é: quem somos? E no que estamos nos tornando? Como nos conduziremos? E que tipo de legado deixaremos aos nossos filhos e ao mundo que nos observa? Isso depende principalmente do amor e da coragem dos homens e mulheres que se dedicaram a Deus. Encorajo-vos a ler os testemunhos aos ministros nos capítulos intitulados Sob qual bandeira? E o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo. Escrevendo no devocional do coração, Ellen White afirma que a Igreja de Cristo, por mais frágil e defeituosa que pareça, é o único objeto na Terra ao qual ele concede, em sentido especial, o seu amor e consideração. Uma citação muito semelhante em Testemunhos para Ministros inclui uma prescrição para a saúde contínua da Igreja. Na página 49, ela afirma que a Igreja, enfraquecida e defeituosa, precisa ser reprovada. Avisado e aconselhado é o único objeto ao qual Cristo concede sua suprema consideração. Quem deve realizar essa obra profética? Será coincidência que a citação esteja em Testemunhos para Ministros e exija reprovação, advertência e aconselhamento, até mesmo da Igreja? Talvez essa seja uma parte importante dos deveres pastorais dos ministros, e em vez de expulsar da Igreja os pastores que a realizam, devemos ouvir, discutir, orar e, se necessário, humilhar-nos diante do Senhor. A história nos mostra que Ellen White passou os primeiros anos de seu ministério edificando a instituição que tanto amamos, e grande parte dos últimos, protegendo a Igreja de sua própria organização. Talvez não haja nada de novo sob o sol. Nos dias dela, como nos nossos, ecoamos as palavras de Paulo, escrevendo aos Gálatas: Tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade? Que Deus nos ajude a todos a praticar a justiça, a amar a misericórdia e a caminhar humildemente diante de nós mesmos e do futuro, que o interesse próprio não sufoque as convicções profundas da alma, que nossos ministros tenham convicções e as vivam, não importa as circunstâncias. Que nossa Igreja retorne à busca da verdade para todos, em todas as circunstâncias, e que Deus nos fortaleça para o que está por vir. Se seguirmos em frente sem estarmos dispostos a pagar o preço de discussões e negociações honestas, enfraquecidos e falhos, permaneceremos. Por outro lado, a verdade, a bondade e o comprometimento farão pela Igreja Mundial o que fizeram pela Igreja Village. Façam uma congregação como um exército, terrível e com bandeiras. A escolha é nossa. Lidera, ó Rei Eterno. Eu, por exemplo, não quero me desviar desses últimos 2 minutos. Sim, por favor. Se você puder me dar um comentário sucinto e simpático sobre essas considerações finais, porque... Uau, é tudo o que posso dizer. Vá em frente. Esse é o meu comentário. Assistam de novo, pessoal. Assistam de novo. Ouçam em espírito de oração. Do jeito que foi dito, não preciso acrescentar nada. Então, amém. É isso que vou acrescentar. Amém. Amém. Pastor Brian, você pode nos dar uma última reflexão rapidamente? Sim. Claro. Acho que a citação sobre o espírito de profecia que você citou se aplica a todos nós. E, na verdade, esses princípios só podem ser incutidos em nós por meio do recebimento do Espírito Santo. E à medida que recebemos a mente de Cristo, sendo comprados e vendidos. Tendo princípios, essas coisas só podem ser demonstradas e manifestadas na vida à medida que recebemos e permanecemos no Messias. Portanto, encorajo a todos, se quisermos estar do lado certo da controvérsia, do lado certo de todos os conflitos, precisamos, nestes momentos finais da história da Terra, garantir que Cristo habite em nosso coração, obedecendo-lhe e recebendo o maravilhoso dom do Espírito Santo, que nos dá a espinha dorsal divina, a percepção divina e a sabedoria encontrada na Palavra de Deus. Amém. Amém. Tudo o que eu quero dizer, Pastor Kelly, continue falando a verdade. Nós realmente amamos o que você fez aqui, e nenhum nome foi mencionado. Você sabe, a consideração, o quão sincero e cuidadoso ele foi com isso. É como se eu dissesse, uau, minha mente está explodida, mas todos nós entendemos a mensagem, então continue falando a verdade. E enquanto você falar a verdade, você será justificado e as pessoas ficarão ao seu lado. Vá em frente, Dr. Allen. E é como Cristo escrevendo na areia por Maria.
Ele só precisa falar os fatos e expor o que aconteceu, e todo o resto desaparece. Mas eu realmente amo o Pastor Kelly. Bem no final, ele disse: vamos nos concentrar na verdade, vamos nos concentrar na bondade, vamos nos concentrar no compromisso e liderar no Senhor Jesus. Então, acho que devemos orar e nos comprometer a reconhecer que nosso líder para esta igreja e nossa autoridade nesta igreja é Jesus Cristo, e que nos comprometemos a cada dia a pedir ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de seguir para onde Ele nos guiar. Então, vamos orar. Meu querido Pai Celestial, nós te agradecemos muito pelos homens que o Senhor colocou para espalhar o seu evangelho, nós te agradecemos pelo Pastor Kelly, nós te agradecemos por este vídeo, e nós te agradecemos pelo seu Espírito Santo que está trabalhando em sua vida e em seu ministério. Oramos para que, como ele disse em sua acusação final, possamos ser membros desta igreja que falam a verdade, que têm bondade em nossos corações e que estão comprometidos com o Senhor. E então, quando o Senhor lidera, colocamos o pé no Jordão e dizemos: siga em frente, porque temos fé no Senhor e no que o Senhor fez por nós no passado, e sabemos que o Senhor nos liderará no futuro. Que o Espírito Santo entre em cada coração que está ouvindo este vídeo, que eles sejam renovadamente comprometidos com a grande comissão e com a missão de seguir em frente sob a bandeira de Cristo, até que você venha. E oramos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, que Deus abençoe a todos, feliz sábado a todos. E vamos meditar sobre essas coisas até a próxima. Para quem estiver assistindo, curta e se inscreva nesta página. E também tem um link para o vídeo original na descrição. Então assista novamente e dê um joinha para o Pastor Ron Kelly, porque queremos garantir que este também viralize. Tudo bem. Sim, sim.